Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu sou assessora de negócios da Digix e eu estou aqui para facilitar uma conversa sobre como a pandemia acelerou a transformação digital no governo hoje. Então, nós estamos estreando o Conexão GovTech, eu convido vocês a acompanhar conosco hoje, acompanhar os próximos episódios também, e a ideia é trazer sempre assuntos e discussões relevantes, unindo tecnologia e o setor público. A ideia é passarmos a próxima hora e meia por aí, compartilhando cases, experiências sobre esse assunto, tá? Então, nós teremos alguns convidados que já estão aqui na telinha com a gente, são convidados de peso, né? Nós temos aqui 3 gestores para conversar conosco hoje, representando de forma geral a esfera estadual, a esfera municipal da administração pública, com conhecimento e cases de âmbito nacional também, e a iniciativa privada, sendo representada aqui como fornecedora, já com ampla experiência também, aqui como fornecedor para o setor público. Tá? Então, hoje a gente vai conversar sobre como a pandemia vem impactando, né? A gente sabe que já vem impactando a minha, a sua vida aí. Imagina o quanto não vem impactando o setor público, né? O governo que trata de tantas áreas e tantas esferas pelo país todo. Então, a gente vê que nesse contexto, a tecnologia se faz presente mostrando a necessidade de otimizar processos internos, reduzir custos, automatizar atividades internas e externas que antes eram feitas de forma manual. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Você que está aí acompanhando a gente, aproveita que a gente está no comecinho, estamos esquentando aqui os motores, pode convidar alguém que você queira que acompanhe com a gente, o seu gestor, o seu colega de trabalho, que de repente pode ter interesse nesse assunto também. Se você ainda não segue o Instagram das Soluções Digix, eu te convido a seguir também, acompanhar os nossos materiais ali. E no final a gente vai tentar, porque é muita gente, muito assunto bom, vamos tentar abrir para perguntas e vamos deixar dicas dos nossos gestores também, tá bem? Então, eu vou apresentar rapidamente aqui para vocês os nossos convidados hoje. Vou começar aqui pelo Ednei. Esses meninos têm um currículo tão extenso que eu tive que fazer um resumo aqui para falar para vocês. O Ednei é doutor em saúde e desenvolvimento, mestre em educação, especialista em gestão e comunicação social, cientista da computação, coach pessoal e executivo, analista de tecnologia e informação, professor universitário ali nas horas vagas, né? E ainda atua como diretor adjunto da Agência de Tecnologia de Campo Grande, aqui, a AGTEX. Quer dar um oizinho pessoal, Ednei? Oi, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Legal. Bom, nós temos aqui também o Luciano, né? Ele é mestre em ciência da computação, formado executivo em liderança em Oxford, né, no Reino Unido, liderança pública em Harvard. Atualmente é diretor-presidente do Centro de Gestão de Tecnologia da Informação do Amapá, que é a Prodap, presidente do conselho da ABEPTIC, Associação Brasileira de Entidades Públicas, de Tecnologia da Informação e Comunicação, coordenador nacional do Grupo de Transformação Digital dos Estados e DF, né, o GTD-Gov. Quer dar um oizinho para o pessoal? Desculpa, Luciano, eu acho que eu não esqueci de nada, seu currículo. Olá, Gabriela, boa noite. Primeiro, agradecer a oportunidade aqui, né, para estar com vocês nesse canal, falar um pouquinho, né, desse tema, né, que a gente vive, né, constantemente, não só o poder público, tá? A sociedade, de modo geral, consome, tá? Serviço digital de governo. Vai ser aqui muito gratificante poder falar um pouquinho, né, dessa jornada que a gente, né, tem vivido, tá? Nem sempre, né, de flores, né, mais de dores, né, mas é importante, né, a gente compartilhar e falar um pouquinho como a gente, né, pode melhorar a vida das pessoas, tá? Então, obrigado pela oportunidade, boa noite para você e a todos que nos vêm aqui. Legal. Bom, e nós temos o Diego Ferreira, ele é economista, especialista em inteligência comercial, fundador da plataforma de educação financeira Torrico, é gestor comercial na Digix também, tem um amplo conhecimento e experiência como fornecedor de soluções tecnológicas para o governo, e hoje ele está aqui, tirou um tempinho ali da sua jornada, eu falo que ele é nosso correspondente internacional hoje aqui, e veio trazer um pouco para nós a visão da iniciativa privada, né, e do fornecedor para a gestão pública para compartilhar aqui na nossa conversa. Quer dar uma boa noite, Diego? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com o Ednei e com o Luciano hoje, duas
renomes grandes aí que fazem para o Estado e para o município grande diferença na parte de tecnologia da gestão pública. E a gente vai estar trocando um bate-papo aqui bem bacana. Gabriela vai estar intermediando hoje. Sejam todos muito bem-vindos e podemos começar. Então, vamos lá. A nossa conversa aqui, hoje a gente vai ver como a gente vem visto, né, que a pandemia do novo coronavírus tem gerado grandes impactos na economia, na saúde, isso a gente já tem sentido na pele aí aqui no Brasil e no mundo. Mas será que nós podemos dizer que temos algum ponto positivo nisso, se a gente pensar na aceleração da transformação digital na administração pública? Então, a gente vai meio que nessa linha, frente aos novos desafios, né, contar com a tecnologia vem sendo primordial para a continuação do fluxo de trabalho. Eu acho que em todas as esferas aqui, município, estado, federal, dentro de casa, iniciativa privada, todo lugar a gente tem dado uma atenção especial à tecnologia ultimamente, né? A transformação digital no setor público vem acontecendo já há algum tempo, tá? Não é de hoje. De acordo com a plataforma gov.br, o Brasil é o segundo país das Américas com o maior número de serviços do governo no formato digital, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Segundo a ONU, num relatório publicado no ano passado, o país avançou para o nível muito alto de desenvolvimento eletrônico, ficando entre os 20 países com a melhor oferta de serviços digitais, inclusive pontuando à frente de países importantes como Canadá, Chile e Uruguai. Então, a gente vai um pouco nessa pegada, né, de como a tecnologia vem evoluindo aqui no Brasil também, tá? É válido lembrar que a nova estratégia do governo digital foi publicada no decreto 10.332, né, do Diário Oficial da União, no final de abril de 2020. Então, a gente tem grandes iniciativas aí, e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou iniciar aqui, trazendo para a gente falar um pouquinho sobre o cenário, né? Será que os cenários estavam preparados para isso? Vou pedir para você iniciar, Luciano. Você pode começar contando para nós quais foram as principais providências tomadas na sua gestão? A gente teve o cenário da pandemia instalado, tendo que adequar algumas soluções. Quais foram as primeiras providências? Você pode contar para nós? Perfeito, Gabi. Boa pergunta. Já falando um pouquinho dela, né? Primeiro que a minha percepção é que ninguém estava preparado, tá, para a pandemia, tá? E até hoje a gente está aprendendo e reaprendendo, na verdade, a lidar, né, com ela, né? Apesar de a gente ter, assim, né, um movimento, né? Vou falar a palavra movimento da transformação digital, né, dentro do país, né? Pelo um lado, a pandemia, ela trouxe, né, uma dificuldade, mas também trouxe uma grande oportunidade, né? A pandemia, tenho certeza que ela acelerou muito essa agenda, até por uma questão de crise, tá? O governo, né, tinha que continuar entregando, né, serviço ao cidadão, seja, né, na questão social, econômica, né, educação, saúde, né, agora, e fazendo mais com menos, sendo mais eficaz, né, como fazer mais, né, com menos, né, como agora o cidadão, né, dentro de casa, e continuar entregando serviço público para ele, né, como eu utilizar minha força de trabalho, que antes trabalhava dentro do governo, e agora, né, tá em casa, né, home office, a gente fala, é um conceito um pouco jovem, né, um conceito, né, que já se experimenta há muito tempo já, né, mas foi acelerado no uso dele, né, dentro da pandemia. Só que tem porém, eu sempre falo, né, que não é só o home office, né, você, na verdade, você passa a ter vários papéis dentro de casa. Você tem ali, né, o dead office, né, para quem tem filho, né, você, fisicamente, né, não é só o profissional, mas você é pai, né, você é marido, então, você tem que dividir esses ambientes, né, e também saber como, né, mentalmente, né, lidar com isso. Então, é bem desafiador que a gente, né, tem vivido, né. Aqui no estado, né, o primeiro caso foi dia 13 de março do ano passado, né, quando a gente teve, né, o primeiro caso, e o estado não estava preparado, apesar de a gente ter uma agenda muito forte, né, de governo digital. Lá atrás a gente já tinha, dentro do próprio plano do governo, quando o governador ainda era candidato, né, à reeleição, ele colocou no seu plano de governo que um dos objetivos estratégicos desse plano era a implantação de um governo digital. A gente criou um PPA, dentro do PPA colocou uma ação estratégica para isso, tinha decreto, mas, de fato, essa agenda não estava tão acelerada, né? E é aquilo que eu falei, né? Agora, minha força de trabalho, que são os servidores públicos, não pode mais ficar dentro dos órgãos, tem que ir para casa. Como é que eu vou utilizar essa força de trabalho
E aí não adianta só eu colocar uma ferramenta, um computador, né, para esse colaborador, porque talvez ele não teve um processo de cultura digital, de capacitação digital, né, que é o grande desafio, né. Você colocar ali, né, basicamente, né, quando a gente fala de transformação digital para governo, tem, né, basicamente 3 grandes pilares. É um pilar de cultura, é um pilar de processo e é um pilar de tecnologia. E, para mim, a prioridade, ela vem nisso, tá? Para mim, o desafio não está na questão tecnológica, o mercado tem tecnologia suficiente para resolver qualquer tipo de problema, tá? Para governo, para mim, o grande desafio é, assim, de fato, mudar a cultura, né? E aí mudar a cultura, a gente sabe que é um processo que não é rápido, né? É um processo que ele é um pouco lento, né? Porque são pessoas, né? E outra questão que também está diretamente vinculada a cultura é processo, tá? E é uma coisa que eu tenho falado muito, né, quando eu participo assim, de debate. Quando a gente fala de governo digital, transformação digital, eu não posso, tá, achar que é apenas eu colocar um canal digital. Eu não posso fazer o que eu chamo de burocracia, que é pegar um serviço que ele é burocrático, né, na jornada analógica e colocar digital, colocar no aplicativo, colocar no portal e achar que eu vou trazer uma transformação, tá? Então, ali no processo de mapear aquele serviço, aquele processo, aquele serviço, eu tenho que pensar como essa jornada ela pode ser otimizada. Acabei assim, divagando um pouquinho, tá? Mas acho que é importante, mas respondendo a pergunta, não, a gente não estava, né, preparado, né? A primeira ação, de fato, né, do Estado ali, né, foi garantir logo resguardar as vidas das pessoas, né, isolar todo mundo, né, e a gente, na verdade, foi aprendendo, né, com isso, né? Focou logo em garantir a segurança, né, colocar VPN, né, ali na casa dos funcionários, né, que precisavam ter acesso, né, de fato, alguns projetos que a gente tinha aqui, tinha um projeto aqui que era o Governo Sem Papel, que apenas 60%, né, do governo utilizava até a plataforma, tinha uma parte que não usava, então, isso para a gente foi muito bom, porque em 2 meses, né, todo o governo passou a utilizar, né, e aí não tinha mais escolha, ou usava ou não conseguia, né, nem fazer um pedido, né, de repente, né, de suplementação orçamentária ali, né, para o órgão, tá, porque a única forma de se comunicar tinha que ser a forma digital, tá. Por outro lado, com o cidadão também, a gente tinha também um projeto, né, de um portal de serviço para centralizar todos os serviços para o cidadão dentro de um portal. A gente tinha uma coisa ali ainda muito experimental, e com a pandemia a gente teve que acelerar isso, tá? Então, acho que tudo foi acelerado, tá? Porque eu sempre falo que a pandemia, para mim, ela não trouxe nenhum conceito novo, mas sim ela acelerou muita coisa que a gente já sabia, né, mas não tinha oportunidade, de fato, de acelerar, experimentar e colocar, né, em prática. Acelerou, inclusive, a implementação de muita coisa, né? Sim, com certeza. Eu vou pedir para o Ednei falar um pouquinho para nós, Ednei, como você veio isso, né, esse cenário todo, como estava o cenário aí da sua gestão também, quais foram as primeiras providências, você conta para nós? Sim, nós também, aqui no município, nós tivemos uma grande dificuldade, fomos pegos de surpresa, né, em vários aspectos, também não se tinha a cultura digital, a gente não tinha um preparo até de equipe técnica na área de TI, nem recursos materiais para que a gente conseguisse, para que nós conseguíssemos atender as demandas, principalmente ao trabalho remoto. Aí eu divido em 2 partes. Ao trabalho remoto, 2 servidores da prefeitura, ao atendimento à população, 3 partes, na realidade, e a equipe de TI, que grande parte da nossa equipe também, no primeiro momento, a gente começou isolando os de comorbidades da equipe técnica, né, e os mais idosos. Aí, no segundo momento, acabamos, lá no começo da pandemia, todos os profissionais de TI ficaram isolados, ou seja, fechamos a agência. Então, no primeiro momento, nós não tínhamos forma de atender todas as demandas em termos de VPN, treinamento dos servidores. Alguns processos efetivamente tiveram que parar porque não tinha forma de fazer forma digital. Alguns processos circula muito papel ainda na prefeitura. Então, esses processos tiveram que efetivamente parar, não tiveram como seguir. Alguns atendimentos, aqueles atendimentos presenciais, então os atendimentos pararam, não tinha como, não tinha sistema para atender remotamente os contribuintes ou os cidadãos. Então, efetivamente, alguns serviços pararam. Outros a gente conseguiu implementar, né? Então, a gente conseguiu, aos poucos, ir implementando
acesso remoto, tanto para os servidores, quanto para os servidores técnicos computacionais, como para os servidores da prefeitura, e a gente começou a pensar, então, rapidamente em sistemas ou processos computacionais para atender a população. Então, assim, a toque de caixa, a gente começou também a criatividade meio que forçada, né? A pensar em formas de atender a comunidade. Aí tinha alguns aspectos, atendia, que a gente tinha que pensar na saúde, e também a gente tinha que pensar na parte de arrecadação do município, que o município também não podia ficar parado, simplesmente. Então, a gente teve vários cenários, várias dimensões a serem atingidas. E a gente, então, aos poucos, foi conseguindo solucionar algumas. Então, nós conseguimos estabelecer VPN para os técnicos, para os servidores. Aí, depois, nós conseguimos o pessoal que ficou isolado da parte técnica, acesso ao sistema. A gente teve um problema muito grande, porque sistemas só são acessados, alguns sistemas só são acessados no ambiente da prefeitura, tanto por servidores técnicos das áreas da prefeitura, quanto os da área de computação. Então, isso foi um problema também, fazer adaptação em sistema, fazer adaptação em banco, o problema de segurança. Quando a gente fala em VPN, então, para quem é mais leigo e não entende, a gente cria um acesso direto da casa das pessoas, onde a pessoa estiver, até celulares a gente liberou para os sistemas da prefeitura. Então, a segurança ficou muito fragilizada no primeiro momento, porque a gente não tinha um processo de segurança para essa quantidade grande de pessoas acessando. Então, no primeiro momento, até a gente ficou meio que fragilizado, mas depois implementamos o sistema de segurança também. Mas, assim, então nós tivemos uma equipe trabalhando muito forte, quer dizer, várias equipes trabalhando fortemente na área de tecnologia para conseguir disponibilizar todos esses ambientes para todos esses tipos diferentes de usuários. Então, no primeiro momento, a gente sentiu aquele choque, sim, paramos, vamos falar assim, paramos mesmo. Aí, aos poucos, a gente foi retomando as atividades e a gente também possibilitou algumas atividades a começar assim, a ser presencial mesmo nos órgãos, né? Aí já foi bastante da gestão pública, com acesso nos ambientes, mas aí entra a parte de design, aí entra a parte de processos, né, que a gente está falando. Então, rever layout das salas. Então, tudo isso implica na tecnologia, porque agora você tem que rever pontos, você tem que rever computadores, você precisa de equipe para fazer essa movimentação, aí tem a segurança, fazer a higienização das salas. Então, uma série de aspectos que no off, né, assim, por trás, a gente teve que fazer, ajudar, junto com a administração, para que não parasse completamente a prefeitura. Sim, e ainda está fazendo, né? Estamos fazendo ainda, isso aí não parou, então constantemente a gente está se adaptando. A gestão, o nosso prefeito, então, ele fez uma gestão da parte da pandemia que foi muito sábia em alguns aspectos, porque nós tivemos uma paralisação na hora certa, e aos poucos, conforme os índices foram melhorando um pouco, aí foi liberando mais um pouco, aí a TI corre mais um pouco, aí traz o pessoal que pode trabalhar, vem para dentro da agência, aí piora um pouco, aí a gente libera de novo, vai para o home, então a gente ficou ainda, tem esse problema de flexibilização, que a gente tem que ir se adequando conforme os avanços da epidemia ou a melhora. Então tudo é um processo de adaptação, até hoje a gente está assim. Então a gente está trabalhando de acordo com os indicadores da pandemia. Graças a Deus a gente tem conseguido efetivamente trabalhar bem e estamos conseguindo melhorar a parte tanto de arrecadação quanto a parte de assistência da saúde e atendimento às pessoas. Sim. A gente vem acompanhando aí, estamos trabalhando junto aí também, na medida que a gente pode, né? Diego, mar de rosas, Diego? Como que é a sua visão aí as primeiras providências? Todo mundo pensa que na parte privada também tudo são flores, né? Mas a gente acaba tendo algumas vantagens, lógico, né? Até por alguma questão de legislação. Mas, assim, dia 17 de março foi quando a gente tomou a decisão de realmente colocar todo mundo que a gente poderia colocar em trabalho remoto, né, em home office, no caso, né, nem dá para falar trabalho remoto, que as pessoas foram para suas casas mesmo, mas uns tempos antes, a gente conseguiu migrar 80%, 90% das pessoas que trabalhavam na sede da empresa
com notebooks. Então, assim, isso foi uma coisa que facilitou muito a nossa migração para trabalho remoto, né? Esses outros 10% das pessoas, a gente foi migrando, foi com o computador, com o PC para casa mesmo, fizemos alguns termos para ajustar, mas a gente tinha que colocar todo mundo em segurança, né? Foi um ambiente que a gente não sabia como que isso ia se comportar, e tivemos alguns desafios nesse caminho, né? Acho que uma das facilidades foi também a gente ter todos nossos processos na nuvem, né? A gente conseguia acessar todas as ferramentas na nuvem, mas como que fica nosso contato com o cliente? Aí do outro lado, que nosso cliente como órgão público, como que a gente vai fazer as reuniões, como que a gente vai implementar, se o outro lado talvez não está tão preparado? E os equipamentos? A gente teve que conseguir fazer de alguma forma que tem algum mecanismo que a gente consiga acessar e fazer essas reuniões e movimentar, porque senão tudo para, né? Porque aqui a gente está fornecendo algum serviço para vocês. Então, assim, eu acredito que uma das coisas que facilitou demais foi essa parte da nuvem, mas também esse apoio do governo conseguir migrar e colocar essas pessoas também em casa no trabalho remoto, com todas as dificuldades que o Ednei falou, e a aceleração desses processos que já estavam começando a tramitar digitalmente, né? Acho que o Luciano deu um exemplo ali do governo sem papel no Amapá, e acredito que se não fosse a pandemia, ainda estaria nos 70%, caminhando devagar, as pessoas querendo pegar o papel, né, com o processo físico debaixo do braço, leva para outro, não tem um controle, e acho que isso facilitou, né, acelerou. E por mais que falem do novo normal, a gente acredita que essas coisas vêm para ficar, vêm para acelerar, e realmente a gente conseguir transformar, né, e entregar lá na ponta para os contribuintes e para a população que realmente precisa dessa melhoria. Legal. Em esferas diferentes, estamos todos aí correndo para normalizar ou para impactar o mínimo possível, né? Ednei, eu vou pedir para você começar falando aqui do nosso próximo tópico, né? A gente vai falar um pouco dos impactos mesmo. Eu queria saber se você concorda. Eu li uma publicação da FEA, USP, que fala: o impacto é mais evidente no município, pois é nele que se encontram as pessoas. É onde haverá desemprego, onde teremos de enfrentar as questões de saúde. Você, dessa forma, o que você pensa sobre isso? Estou vivenciando isso o tempo todo, estamos, né, vivenciando isso. Sim, aqui no município, a gestão pública está trabalhando, não só no município, mas também acho que em nível de país, a gente vê muito essa discussão, né, saúde e trabalho. E aqui no município, a gente tem vivido isso fortemente também, e a decisão dos gestores é muito complexa. Às vezes as pessoas veem na televisão ou veem em algum lugar e falam: mas o prefeito fez isso, ou o governador fez aquilo, ou o presidente fez aquilo. Mas não é simples. Está no dia a dia, você presenciando isso, é muito complicado. Ao mesmo tempo que você vê as pessoas sofrendo com a pandemia, você vê pessoas sofrendo também com a dificuldade de emprego. Então, o gestor, ele tem que estar nesse meio, ele tem que estar olhando os dois lados. Não tem como. Não só a saúde das pessoas, mas também a saúde do município. Então, o município, a gestão, o município precisa arrecadar, o município, os entes públicos precisam funcionar, as pessoas precisam dos serviços públicos. Ao mesmo tempo que as pessoas precisam de serviços públicos, essas pessoas não podem se dirigir ao serviço público, não pode ter aglomeração. E, infelizmente, nosso sistema, nosso modelo ainda é muito burocrático, não só em termos de tramitação de papel, mas em termos do rigor da lei. Então, algumas coisas, efetivamente, precisam ser controladas ainda por papel, precisa ter aprovação da pessoa na ponta, não é tudo que tem aprovação digital, nem por lei. Então, algumas coisas ainda precisa ter essa presença do cidadão nos entes públicos. Então, além dessa parte de saúde, além da parte de emprego, tem todo o movimento do sistema, vamos dizer assim, do sistema do município, do sistema das empresas, das organizações. Por outro lado, na saúde, a gente tem trabalhado muito grande no esforço de melhorar o máximo possível a situação das pessoas em relação ao impacto da pandemia. Então, nós tivemos, na área de saúde, nós desenvolvemos um sistema
de monitoramento, o monitoramento dos casos positivos, dos casos confirmados, com equipes da nossa Secretaria de Saúde, em todas as unidades de saúde, 70 unidades, fazendo monitoramento de todos os casos que fossem confirmados ou até suspeitos, ligando para as pessoas, monitorando as pessoas, vendo quem eram os contactantes, para minimizar o impacto da doença nas pessoas. Então, muito do que a gente tem conseguido de sucesso, principalmente na primeira onda, Campo Grande foi a capital, chegamos a ficar vários meses como a capital com menos infecção, devido a esse trabalho de monitoramento. E nós tivemos um sistema pesado que a gente desenvolveu assim, aí aquela parte da adaptação da TI, né? Nós desenvolvemos a toque de caixa, certo? A gente teve, graças a Deus, nós tivemos uma visão junto com o prefeito, quando a pandemia surgiu, ainda em fevereiro, ou no começo de fevereiro, o prefeito falou, vai chegar aqui. Então, todo mundo começou a se preparar dentro da possibilidade. E nós, na área de sistemas, nós falamos, o que precisa? O que vai ser necessário? O que será necessário? Então, já pensou no sistema de monitoramento, nós já pensamos em integrar com os sistemas do governo federal, para a gente falar, quando chegar aqui, ainda não tinha chego, tá? A gente ter um impacto menor possível. Então, a gente conseguiu fazer o sistema de monitoramento, e o sistema, graças a Deus, ajudou muito, tem ajudado muito no controle da doença. É claro que é uma doença muito agressiva, ela varia muito, formas diferentes, é muito complexo, a gente não vai discutir a doença aqui. E a gente tem que se adaptar a isso, as equipes têm que se adaptar rapidamente a isso, tanto a equipe de saúde, quanto a equipe administrativa, quanto a equipe de TI. Então, constantemente, a gente está tendo que se adaptar a isso. Então, a ponta, sim, o município tem sofrido muito, então, com a doença das pessoas e também com o desemprego. E com a terceira via que a gente não pode esquecer, que é o ente público, que eu quis pontuar aqui, que o ente público também tem sofrido com isso, quando fala na parte de arrecadação, na parte de sustentação da máquina pública, que a gente também tem que estar nesse meio, né? A gente tem que estar, a parte de TI, principalmente, tem que estar ajudando, né, nessa situação. Então, a gente desenvolveu tanto sistemas para a parte de controle da doença, que é o sistema de monitoramento, o sistema de vacinação, que é o que a gente está trabalhando muito agora, de manhã, de tarde, de noite, final de semana. A gente controla todas as pessoas, a gente está fazendo cadastro, fez o cadastro das pessoas que estão se vacinando ou que irão se vacinar. Então, foi o primeiro sistema do Brasil que teve um cadastro com o controle de vacinação de todas as pessoas vacinadas estão no nosso cadastro, e já fazendo qual que é o grande objetivo? Fazendo o controle na ponta, evitar aglomeração. Então, quando a pessoa faz o cadastro, quando o cidadão faz o cadastro, e ele consegue rapidamente fazer a vacinação. Por mais que fale, a gente tem fila, mas o processo de vacinação fica muito rápido, porque a pessoa já vai com os dados todos prontos. E ajuda na estimativa também, imagino, né? Estimativa de doses. Então, quando a gente já fez o cadastro, abriu agora para todo mundo, então a gente já sabe mais ou menos quem são as pessoas. Então, a gente já tem muitas pessoas, mais de 200 mil pessoas, eu nem sei até ter o sistema aqui, que a gente já tem pessoas de vários perfis, né, já vacinados, e também em processo de cadastramento ou cadastrado. Então, tudo isso é TI correndo. Esse sistema de vacinação, a gente, é um case, depois que a gente pode falar com calma. Como que a gente tem se adaptado, a TI tem que sair daquele rigor que a gente tem de ser quadrado, certo? Que geralmente o pessoal de TI é assim, bem cartesiana mesmo. Não dá para ser. Numa pandemia, não tem como a gente ser quadrado. Tem que se adaptar às mudanças ali em tempo hábil. Até eu falo com a equipe, esse dia a gente estava brigando, eu estou falando demais, mas é uma coisa interessante. Como a gente tem aprendido, que eu sou professor há 30 anos, tá? Aí esse dia eu estava conversando com a equipe técnica, tem alguns que foram meus alunos, eu falei, sabe tudo que eu ensinei? Muitas coisas que eu ensinei, gente, agora você tem que rasgar. Por quê? Porque é pandemia, nós não temos como seguir o rigor teórico, nós não temos, nós temos que fazer. Mas vai dar errado, vai dar... Gente, nós precisamos fazer. Então, essa é a ordem agora. Problema, né? A pandemia não permite que ninguém... Eu não falo que a pandemia é uma guerra, muitas pessoas falam que é guerra. Não, para mim é um ataque. É diferente, a gente tem costume, a gente sabe que é um ataque de hacker, um ataque de vírus. Então, a pandemia, para nós,
é um ataque. O que é um ataque? A pessoa não está preparada. Quando é uma guerra, a pessoa está preparada. Você conhece o inimigo, você monta a sua estratégia, e você faz uma guerra. Daí você vai para a guerra. A pandemia não é guerra, não é guerra. A pandemia é ataque. Um ataque é quando você não está preparado. Quando você não sabe quem é o inimigo. Você não sabe que método ou que ferramenta você vai usar contra o inimigo. Então, esse vírus, para nós, então, foi um ataque, no meu ponto de vista. É um ataque mesmo. Então, a gente tem que se adaptar. Nós da TI nós precisamos nos adaptar. Sim. Então, sim, a ponta está sofrendo muito. Assim, o cidadão tem essa parte de saúde, a parte de emprego, e o ente público, os órgãos públicos que estão na ponta, para se adequar rapidamente para minimizar o impacto tanto na área econômica, financeira das pessoas, quanto na área de saúde. E isso a TI tem ajudado muito, tanto na parte de cadastro, na parte de trabalho, na parte da fundação de trabalho, cadastro na parte de saúde, quanto melhoria nos processos da prefeitura. Quando a gente lança um refis automático, um IPTU automático, tudo isso é tentando melhorar o máximo possível os processos da prefeitura, sem trazer as pessoas, sem ter aglomeração. Rapidamente é isso. E não foi tão rápido. Não, mas acho que você citou aí, por último, até falando em processos, né? Eu até queria ouvir um pouquinho do Diego aí sobre isso, porque, assim, eu acho que aqui a gente está falando de uma gestão muito próxima, né? Talvez o município aqui que aponta mesmo ali, né? E o Diego, como gestor, empresário aí também, como equipe aí debaixo da sua gestão, eu acho que tem sentido impactos bem próximos também, né, Diego? Como que tem sido isso aí para você? Bom, acho que os impactos que eu acho que acabei sentindo mais foi a questão do contato físico. Eu acho que isso do relacionamento interpessoal, que ainda até hoje a gente está aprendendo. Até hoje a gente está no toquinho, no cotovelozinho, né? Ainda a gente não sabe até onde que isso vai. Eu acho que isso foi o que mais afetou a gente, tanto como prestador de serviço, mas quanto equipe, ter o contato com as pessoas, saber realmente o que está passando na cabeça da pessoa, que como você não está mais no dia a dia com ela, você não consegue acompanhar e saber como que está sendo a vida dela, né? Você está por trás de uma tela o tempo inteiro. Você está conectado com a pessoa, você está conectado com o time, mas é aquilo ali que você está vendo. Você não consegue vivenciar e acompanhar essa pessoa para saber se ela está enfrentando legal, se está passando por alguma crise dentro de casa. Então, assim, eu acredito que essa parte do relacionamento das pessoas, isso acho que ficou uma coisa que vai deixar feridas ainda no tempo, né? Acho que o pessoal vem falando bastante sobre a questão da saúde mental. Eu acho que isso é uma das coisas que vão impactar muito aí no próximo ano, ou com certeza esse ano já está impactando. E a gente tem que minimizar isso, né? De alguma forma. Eu acho que isso que o Ednei falou, esse controle da quantidade que estão conseguindo vacinar e realmente da população para não haver aglomeração, eu acho que é isso que vai acabar resultando, no final das contas, facilitar com que a gente volte pouco a pouco. Até hoje a gente ainda não voltou 100% presencial, tá? A Digix ainda está trabalhando remoto, a gente tem nossos terceirizados que estão no cliente, que não podem fazer o trabalho home office, mas pouco a pouco, acho que a população sendo vacinada, a gente consegue voltar e ter nossos relacionamentos interpessoais um pouco mais fácil. Esperamos por isso, né? Estamos ansiosos. Luciano, a gente acabou entrando aí no próximo tópico, que seria sobre mentalidade digital. Eu acho que a Ednei e o Diego já trouxeram aqui bastante sobre isso, né? Mas eu queria ouvir de você, assim, na sua visão, tem funcionado o teletrabalho, assinaturas, processos digitais? Isso já vem fluindo? Como que você vê isso? Ainda tem desafios a transpor? Como que está isso aí para você? Perfeito, Gabriela. Sim, né, a minha leitura que tem grandes desafios, tá, ainda. Né, eu sempre falo ali, né, de uma escala, tá? Para mim, a sociedade digital, ela acelera, tá? Não só com a pandemia. Se olhar, né, a cultura e a capacidade digital da sociedade é muito maior do que o governo e muito maior dos colaboradores que trabalham no governo, tá? Eu não estou generalizando, mas é a minha percepção, tá? Eu vejo que o cidadão, tá, ele consegue acelerar e criar uma cultura digital até muito mais rápida do que o servidor público que está do lado, né, daqui. Mas a pandemia, novamente, ela acelerou, tá? Se a gente for se levantar, tá?
aqui dentro do governo, até no município, qualquer outro órgão público, até qualquer outro estado e município, quantos servidores, tá, durante a pandemia, aprendeu a utilizar uma ferramenta que a gente está usando aqui, ó, Meet, tá, que era uma ferramenta talvez desconhecida por milhares de servidores públicos, que hoje é uma ferramenta commodity, tá, todo mundo, né, conhece Zoom, Meet, Teams, então passou a ser uma ferramenta, né, comum, né, eu tenho um casal de filho, meu filho de 9 anos utiliza uma ferramenta como essa, que se não fosse a pandemia, talvez ele ia ter uma experiência com uma ferramenta como essa daqui a 5 anos, 4 anos, entendeu? Então, essa mentalidade, né, de fato digital, né, na verdade, a cultura digital, ela tem sido acelerada, assim, né, pela pandemia. Mas, por outro lado, a gente não tem feito isso de uma forma não planejada, né, como até o Dinei, né, comentou, a gente não tem tempo, né, para planejar, tem que fazer e aprender, testando, experimentando, errando, né, porque não tem tempo, né, você tem que focar na entrega e não no planejamento, primeiro entrega, depois repensa, tá, o que entregou, e aí, de fato, não pensa se entregou errado, né, ou certo, foca na entrega, e é isso, né, que a gente está vivendo, é isso que a gente vai continuar vivendo e tem que ser, né, porque, como eu falei, né, de um lado, né, quando a gente fala transformação digital, é uma grande plataforma de pessoas, tá, pessoal? De um lado tem a sociedade que quer consumir serviço, e do lado tem, né, servidores, pessoas que tem que entregar. Ainda que automatize muita coisa, mas sempre vai depender de pessoas, tá? Ainda, né, que 90% seja automatizado, sempre eu vou depender de pessoas para ajudar nesse processo de entrega do serviço pro cidadão, tá? Então, eu vejo, tá, que a administração pública, ela tem que colocar aí, né, como dos pilares essa questão da formação, tá, digital, dos seus colaboradores, né, porque tem uma grande, né, força, né, de trabalho, e aí tem que ver como é que essa pessoa, não mais ela aprende a saber o que é uma ferramenta de conferência, mas sim como é que ela usa, né, de uma forma correta, né, o digital, tá? E como eu falei, a gente, né, não aprendeu, não, a gente está fazendo e está aprendendo, né, durante esse processo aí, né, de acerto e erro. E do outro lado, como eu falei, a sociedade, ela tem cobrado, né, tem consumido isso, e a gente teve, né, pessoal, ano passado, um grande teste disso por parte da sociedade, que foi a questão, né, do coronavírus, né, quantidade de milhares, né, milhões de pessoas, na verdade, né, que teoricamente não tinham uma cultura digital, não tinham acesso a aplicativo, e tiveram, entendeu, né, por causa da pandemia, né, que fazer CAD único, né, criar um cadastro digital, né, ter uma conta digital para poder ter acesso ao benefício, né, então, como eu falei, de um lado, eu acho que a sociedade, ela já evoluía antes da pandemia muito mais de forma acelerada do que a gente, do que o governo, né, na questão da cultura digital, e com a pandemia isso foi acelerado ainda mais, a gente, né, tem que correr, né, porque aquilo que eu falei, né, a sociedade está no século, ela está com expectativa e necessidade do século XXI, o governo está com essa visão do século XX, e às vezes a gente até fala de problemas econômicos e até sociais do século XIX, tá? Então a gente, né, tem que correr, entendeu, né, e resolver esse gap, tá? Certo, mas você vê que o teletrabalho, você até citou aí a realidade dos seus filhos, que já aceleraram aí de usar uma plataforma digital também, né? A sua percepção é que as coisas já estão fluindo melhores, então, agora. Hoje, por exemplo, você já consegue tramitar um processo com mais tranquilidade nesse modelo remoto, vamos dizer assim. Perfeito, Gabriel. Você acabou perguntando, para mim, acabei não comentando. O teletrabalho, assim, eu vejo que algumas atividades, né, algumas áreas do governo têm fluído muito bem, né? A parte, né, vou chamar cartorial, né, a parte de processo, né, assim, né, eu vejo que a área administrativa, de modo geral, ela tem se adaptado muito bem, né, com isso, porque ela tinha uma jornada, né, e agora tem um sistema que essa jornada dela, que era no papel, ela teve um processo de aprendizagem, né, dentro de um sistema, seja um sistema de tramitação de processo eletrônico, seja um sistema de orçamentário e financeiro, seja um sistema de tributação, no caso aí, né, do município, né. Agora, o desafio eu vejo em outras áreas. Vou puxar aqui para a área de tecnologia, tá? Eu vejo, tá, que a gente tem um desafio muito grande, né, de manter um ambiente colaborativo no virtual, tá? Eu vejo que o desafio é muito maior, tá, o virtual do que o presencial. Eu vou pegar referência até, né, aqui do estado, né, do Brasil. Eu vou pegar aí o próprio Vale do Silício, né, nos Estados Unidos, Station F lá na França, né, que é o Vale do Silício, né, da França, algumas aceleradoras, né, de inovação na China, que já estão discutindo já que tem que voltar presencial, porque está muito desafiador, né, manter a colaboração, tá? E até a
produtividade, né, de fato você teve um ápice da produtividade, mas por uma questão mental, as pessoas não estão mais conseguindo, né, produzir como antes. Por quê? Estresse, tá? Antes a gente, como eu falei, o teletrabalho não é um conceito novo, mas antes a gente tinha a possibilidade de sair, se divertir, e agora todo esse meu ambiente de diversão, de pai, de filho, de marido, né, e de trabalho é a minha casa. Então isso é muito difícil lidar, né, com isso. Então a gente está assim na beira de um colapso mental mesmo, tá, pessoal? É a minha percepção. E a colaboração, tá, no ambiente digital, eu acho que é muito mais desafiador, tá, do que no ambiente físico, tá? Então eu vejo que esse novo normal ele vai ser de um ambiente híbrido, tá? Eu tenho certeza que a gente vai continuar experimentando muito digital, mas vai precisar, sim, voltar com presencial, porque, de alguma forma, vai começar a impactar a produtividade, tá? E até a saúde mental e física das pessoas, tá? Não sei se eu respondi, Gabriela, que você perguntou. Acho que eu queria pegar um ponto aí que você falou, Luciano, essa claro. Parte colaborativa. Eu não sei se vocês viram, ontem teve uma conference do Google mesmo, o próprio CEO, o Sundar Pichai, lançou, se eu não me engano, vai chamar, acho que Google Canvas, Smart Canvas, algo do tipo, e vai ser um ambiente de colaboração onde você tem ali as plataformas, para quem não conhece, a galera que está assistindo aí, que utiliza o G Suite, tem o Docs, tem o Excel, como se fosse tudo do Google, só que você vai ter uma ferramenta que ele vai estar o Meet como se fosse do lado e você colaborando com a pessoa no próprio documento. Hoje você já consegue editar no próprio documento, né, fazer esse trabalho, mas ali em tempo real você vai conseguir atribuir às pessoas a tarefa para poder fazer essa parte colaborativa. E acho que você falou outro ponto importante, o próprio CEO do Twitter também falando que ele mesmo lá atrás falando que nunca mais ia voltar, né, que ia ser 100% remoto, e ele falou que agora tem que voltar híbrido porque a produtividade da equipe está lá embaixo, né. Eu acho que muito provável que o híbrido vai vir forte, né, vai ser a segunda etapa, a gente não sabe, né, também agora o mundo sendo muito volátil, é difícil a gente saber como que vai ficar daqui uns tempos, mas essas ferramentas híbridas vêm para ajudar também essa parte colaborativa, né, ainda, como eu falei da parte do relacionamento interpessoal, eu acho que isso é uma grande dificuldade que eu acabei tendo junto com a equipe ali também, como que a gente trabalha colaborativamente, né, como que a gente consegue que 4 pessoas falem ao mesmo tempo? Impossível aqui, a gente muta o microfone, eu estou falando, vocês escutam, recebem mensagem para poder falar. Num ambiente colaborativo, está todo mundo ali o tempo inteiro, em meia hora consegue gerar muito mais informação, né, e muito mais dados para a gente poder realmente acontecer. E outra coisa, além disso, desse Smart Canvas que o Google trouxe, é uma plataforma de videoconferência 3D. Eles fizeram uns testes e é praticamente como você estivesse em contato com outra pessoa. Aqui a gente está num formato 2D, né? Eles estão avançando, não sei como que vai ficar, eu vi um vídeo rápido. Quem quiser depois aí, pessoal, dá uma googada que foi ontem essa conference, está bem fresco ainda, e vai ser coisas que vão vir para ficar também, né? Como nessa pandemia teve bastante grávidas, bastante bebês, as mães, pais perderam um pouco esse contato ali de ter o dia a dia, de vivenciar, né, o nascimento do bebê, e essas plataformas vão vir para agregar e fazer com que o ambiente colaborativo aconteça no digital também, né. Acho que, Dinei, você podia dar uma palavrinha de que você sentiu, acho que o município, essa ponta aí mais complicada, né? Na hora que falou ambiente colaborativo, eu vi que o Ednei e o Diego já se movimentaram aí. Não, porque, olha, é uma situação assim, foi cíclico também para nós aqui. No começo, fazendo reunião, apareceu o Meet, apareceu Zoom, ótimo, tal. Por quê? Assim, eu via que estava todo mundo, dada a circunstância de uma pandemia, de um vírus, morte, então todo mundo ficou satisfeito com aquilo, certo? Então, ou seja, o custo-benefício era muito bom. Eu estou em casa, estou trabalhando, não perdi meu emprego. Então, ótimo, vou ficar em casa, aí eu fico com as crianças, com a mulher, o gato miando, o cachorro latindo, e aí você vai. E até tinha uma paciência de todo mundo em relação a isso. Então, a gente aceitava, falando, não, aquela pessoa está em casa, então vamos mais devagar com os projetos. À medida que a gente foi conhecendo o vírus, e à medida que as coisas foram se estabilizando, e as necessidades também foram aumentando,
esse trabalho remoto já começou a não ser suficiente para a gente que é gestor. E a gente precisa de resposta rápida. Eu vejo um movimento, como o Luciano falou, e o Diego falou também, como eles falaram, de grandes empresas, já que lá atrás tinham grandes plataformas e foram, alguns parceiros nossos até venderam entregaram os prédios que estavam alugados, falaram, agora nós vamos trabalhar remoto. Aí eu conversando com eles essa semana, eles falaram, não, eu acho que a gente errou. Que agora já estão começando a falar, eu preciso dos servidores. Por quê? Após esse estresse inicial da pandemia, as pessoas começaram a falar, poxa, espera aí, eu não aguento mais ficar aqui. Então, a necessidade de cada um funcionou, começou a mudar. A necessidade mudou. Falando, antes eu tinha necessidade de ficar aqui porque o vírus tá acabando com tudo. Agora, muita gente vacinada, o vírus teve o ciclo lá embaixo, as pessoas conhecem mais o vírus, eu sou novo, já tive a doença, por exemplo. Aí o cara fala, não quero mais ficar aqui. Tanto do lado do funcionário, como também o lado do gestor. Nossa, então a gente está precisando de reuniões presenciais. Então a gente tem coisas que a gente não consegue resolver em reunião. Fala assim, agora mesmo, a gente acabou de falar, a gente está tendo uma reunião agora há pouco, uma reunião por vídeo, a gente falou, não, gente, para que não está dando. Você tem 4, 5, 6 pessoas conversando ao mesmo tempo, fala, não, amanhã de manhã todo mundo aqui. Então, tem determinadas coisas que a gente já não consegue mais resolver virtualmente. Aí, alguns já falam, mas agora é um momento que eu estou em casa, que aí chegou a família, as crianças chegaram da escola agora, porque já estão estudando, muitas. Aí a pessoa já não consegue trabalhar, então você está conversando, tem a criança correndo. Esse dia eu estava fazendo reunião com o fornecedor, ele estava dando mamar para o bebê, entendeu? Então, é a situação, entendeu? E aí tem um outro lado, que é o lado da gente da TI, que esse ambiente virtual, não é nem virtual, não chama de virtual, digital, online, remoto, a gente não tem mais tempo. Ou seja, antes a gente trabalhava, a gente sempre trabalhou muito. Agora a gente não tem mais horário, não é tempo, a gente não tem mais horário. É de manhã, é à tarde, é na hora do almoço, é à noite, é domingo, é sábado. Ou seja, a gente virou escravo agora desse negócio, mais ainda. Então, agora, reunião, a gente pega o WhatsApp e uma chamada de vídeo para você fazer uma reunião domingo à noite. Entendeu? Então, as coisas também meio que perderam o parâmetro. A gente começou a ficar mais dependente, mais escravo disso. O WhatsApp, antes, a gente fazia muita reunião que a gente conversava bastante. Agora, não. A gente, como algumas pessoas ainda estão em casa, o WhatsApp virou uma prisão, porque cada 2 minutos tem 50 mensagens do WhatsApp, 50, 100. Então, você começa a ficar preso a esse ambiente virtual de tal forma que o teu mundo começa a mudar um pouco. Para mim, pelo menos, tem sido um pouco pior do que era antes. Porque antes eu conseguia limitar minha área, meu tempo de atuação. Agora, de repente, eu tô ficando online o tempo todo. Entendeu? Porque as coisas diluíram nesse mundo virtual, estão espalhadas no mundo digital. Elas estão espalhadas e acaba sobrecarregando bastante a gente, entendeu? Principalmente o gestor que tem que tomar a decisão rápida e tem que ter a solução. Então, eu particularmente, a gente assim está preferindo começar a voltar um pouco a equipe para o ambiente. Um outro aspecto também, reuniões rápidas. Então, a gente sempre teve, né, a gente que gosta de decisão, não aquelas reuniões, quem já teve aula comigo, até sempre falava em sala de aula, reunião, quando a pessoa vai para uma reunião que tem aquela sala de reunião, que tem um carpete desse tamanho, um ar-condicionado gostoso, a mesa, tudo, aquele cafezinho, de vez em quando suquinho, quando você vai na Digix, né, na Digix tem um cafezinho, um suco e tal, o cara não quer trabalhar mais, entendeu? O funcionário quer ficar a tarde inteira, o dia inteiro ali na reunião, entendeu? E a gente aqui, a gente gostava muito, gosta ainda de reunião rápida. Agora, quando você vai fazer uma reunião online, você precisa o quê? Marcar o horário quando é muita gente, esperar todo mundo entrar, e tem problema de cai, não cai, problema de comunicação. Então, a reunião não ficou muito ágil. Então, as decisões demoraram também mais a serem tomadas em relação a esse mundo de reunião virtual, tá? Reunião digital. Então, são alguns aspectos, assim, negativos. É claro que naquele momento da pandemia que a coisa estava muito complexa, isso aí foi uma ferramenta
excelente. Vai acabar? Irá acabar essas reuniões ou esse home office? Não. Acredito no mundo híbrido, mas acredito que para nós de TI vai ser muito pior, porque essas horas híbridas ou virtuais serão quando a gente estiver no domingo, no sábado à noite em casa. Vocês vão ver, eu tenho certeza que vai caminhar para isso. Mas é mais ou menos essa. Em relação aos processos, a gente na prefeitura, os processos do dia a dia, como eu já disse, alguns serviços a gente conseguiu efetivamente transformar no mundo digital. Algumas coisas, poucas coisas, não muitas, né? Para tentar facilitar. Mas o cidadão, falando da ponta agora, ele também não tem muito costume disso. Por mais que a gente fale para um idoso, fala, não, vai lá no seu WhatsApp que tem seu IPTU lá. Sabe o que ele faz? Ele acorda 3 horas, vai lá na prefeitura, fica na fila. Então, tem também, assim, esse lado do mundo digital para a comunidade, para os cidadãos, aqui na ponta, que também eles não são acostumados, os mais idosos, aquelas pessoas que gostam também de solução rápida, eles precisam ver o atendente, eles precisam ver o servidor da prefeitura, eles precisam conversar, entendeu? E pelo mundo frio, digital, eles não conseguem, e é um outro aspecto negativo também. Eu acho que aí você trouxe até um pouco sobre educação digital também, né? Que eu acho que a gente já vem entrando um pouco nisso, nós talvez não tenhamos sido educados digitalmente, até por isso dificultou tanto, e ainda é um pouco difícil até para algumas pessoas, alguns serviços mesmo, né, não pararem. Mas, bom, vocês falaram aí um pouco sobre a oferta e procura, né, de soluções aí tecnológicas, acho que vocês trouxeram impactos positivos e negativos, né, a gente vê que dá, sim, para ver, principalmente olhando para a ciência e tecnologia, a gente teve um empurrão aí, não tem como negar com relação a isso, acho que até sobre investimento também nessas áreas, né, eu trouxe aqui, eu estava vendo que o portal Senado Notícias disse que a pandemia pode virar o jogo a favor da ciência e da inovação tecnológica. Vocês veem dessa forma? E por quê? Vocês acham que isso, por conta desse empurrão, dessa necessidade, por conta de investimento, a abertura da mentalidade para um ambiente digital, vocês concordam que pode ter essa virada de jogo? Vou pedir para o Luciano, aí, que está quietinho, começar falando disso para nós. Boa pergunta, Gabriela. Bem, assim, eu vejo, na verdade, vários movimentos, né, para, de fato, conduzir para essa questão que você falou de investimento, né? Primeiro, deixa eu compartilhar algumas coisas aqui. Recentemente foi regulamentada a lei de governo digital, né, do país, né? É uma lei que, assim, eu particularmente acompanhei bastante, né, porque quando era PL, era PLC 3443, lá em 2019, uma das pessoas que colaborou com a escrita do documento, que eu acho que foi um grande avanço, tá, para o país, tá, você tem uma lei, de fato, nacional, né, regulamentando o governo digital, tá, porque isso, de alguma forma, vai sensibilizar, né, os gestores, né, os tomadores de decisão, no caso, o presidente, o governador, os prefeitos, a passar a olhar de uma forma, tá, mais sensível, e até importante essa agenda digital, tá, então, naturalmente, ele falar em transformação digital sem olhar investimento não tem como, tá, naturalmente, essa agenda digital, ela tem que ser analisada com investimento. Nesse sentido, tá, até recentemente o BID, tá, ele lançou uma linha de financiamento, tá, voltada para o governo digital, chamada de Brasil Mais Digital. Essa linha, ela permite ao Brasil uma possibilidade de até um bilhão, né, de dólares, tá? Claro que são para os estados e municípios que têm capaz, né, A e B, né, então tem que ter uma situação, né, financeira, né, fiscal, né, estável, né, classificado, né, A e B, para ele poder, né, conseguir captar esse recurso, mas é uma possibilidade, de repente, para o estado e para o município que não tem ali, né, de repente, recurso próprio para poder investir. Com a pandemia, assim, eu vejo, né, que há um movimento, tá, como eu falei, essa própria lei, ela foi acelerada pela questão da pandemia. Eu vejo uma sensibilidade, tá, maior também por parte dos governantes, tá. Se a gente olhar, por exemplo, né, os prefeitos que entraram, né, nesse ano ou foram reeleitos, tá, a pauta digital dentro do plano de governo, até no PPAs, né, que vão ser discutidos, né, a gente vê muito essa agenda agora, né, na pauta política, que era uma agenda que não fazia, apesar que a gente fala da agenda digital, que é uma agenda transversal, mas não fazia parte, né, da agenda política, ou na plataforma, né, de campanha dos políticos, né, porque a plataforma de campanha é o plano de governo, né, quando o candidato, ainda candidato, né, ele se propõe, né, a se candidatar, né, se eleito for, ele coloca lá quais ações ele vai desenvolver se for eleito.
Então, no plano de governo, você consegue já ter um raio-x ali, né, de como é que vai ser a estratégia, ou a visão estratégica, né, daquele prefeito, daquele governante, né. Eu vejo, né, que dos governantes, né, municipais que estão agora, se a gente olhar os planos de governo que são, né, documentos públicos, né, a gente vê essa sensibilidade, né, maior, né, por parte deles. E é um avanço, tá, né, para o país, que é aquilo que eu falei, né, de um lado, né, a gente, né, tem que olhar essa questão da deficiência, entregar, né, mais serviço para o cidadão. O Ednei colocou um ponto aí, né, e eu vou colocar o que eu defendo, tá. O Brasil, apesar de a gente ter mais de 70% da população conectada à internet, né, por outro lado, né, são pessoas de classe E, D e E, né, são pessoas que, de alguma forma, ali, né, não têm, né, nenhuma cultura digital, mas não tem acesso, de repente, né, à tecnologia, não tem acesso ao smartphone, e eu não posso, né, falar, a partir de hoje, eu só vou entregar serviço digital. Vai no meu aplicativo, vai no meu portal e só consome por lá, tá? Porque, de fato, sim, eu vou estar levando uma certa eficiência no serviço, mas eu vou estar fazendo um processo de exclusão de uma grande parte, né, da sociedade. O modelo que eu defendo é um modelo que eu chamo de digital, tá? Sim, eu tenho, né, que disponibilizar os canais digitais para entregar serviço para a sociedade, mas eu vou repensar o espaço físico que eu tenho, né, para consumir serviço público digital. De uma forma bem simples, a gente começa a fazer o que a gente chama de digital, que é usar o espaço físico para entregar um serviço digital, uso de totem, tá? Então, em vez de, por exemplo, eu ter um guichê com uma pessoa, tá, de um lado de um balcão, entendeu? Para recepcionar um monte de documento, um monte de papel, né, e tramitar isso, né, para entregar um serviço público para o cidadão, eu posso ter um totem para automatizar esse processo. Aí eu vou ter um atendente para mediar aquele cidadão, aí ele consumir o serviço digital, criar o login único dele, fazer a solicitação por lá, fazer a consulta por lá. Então, mas ele não tem computador, ele não tem internet, ele não tem smartphone, mas ele vai utilizar o espaço físico do governo, da prefeitura, para consumir o serviço público digital, tá? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a repensar, né, a forma que a gente entrega os serviços, não só o digital, mas também físico também, porque, de cara, você tem um processo de transformação. E quando a gente fala de transformação, né, pessoal, a gente está falando de economicidade, né? E aí, né, claro, naturalmente isso vai ter impacto, né? Quanto mais a gente automatiza, né, áreas meios, né? Menos concurso público, né, vai fazer, mas eu entendo também que isso é um fator, né, importante, né? O Diego, que é economista, entende muito bem, né, isso aí, né? Se a gente olhar o Brasil, que mais de 50% do seu PIB, né, movimentado pelo poder público, né, a gente vê que tem um processo um pouco incoerente. Eu estou dizendo que a riqueza, né, o maior processo de geração de riqueza do país é movimentada pelo poder público, onde, do meu ponto de vista, não deveria, né? É o mercado que tem que movimentar essa riqueza, tá? E eu vejo que a transformação digital, sim, ela tem um poder grande, né, de transformação, não só na questão econômica, e aí a gente vê muito esse olhar do governo federal, né, o governo federal com a iniciativa lá do GovBR, cabeçada hoje, né, lá pelo Caio e pelo Luiz Felipe, né, eles estão investindo fortemente, né, nessa agenda, e a pegada econômica, tá? É muito bem claro a estratégia do governo federal, é de fato gerar economicidade, né, porque a pandemia, ela tem um impacto, na verdade, muito grande, inclusive econômico, né, o Ednei comentou um pouquinho aí, né, a gente sabe, né, que o município ele tem ali uma certa dependência muito grande, né, primeiro de FPM, né, repasse, né, o município é um município pequeno, né, de FPM repasse do governo federal, né, e a outra é a arrecadação, né, então, e tem que mediar essa relação aí, né, pandêmica, que cuidar, né, da vida das pessoas, mas também, de alguma forma, manter o mínimo aí, né, de funcionamento, né, do comércio, né, dos empreendimentos, né, porque isso impacta diretamente na arrecadação do município e também na entrega de serviço de volta para a população, né, porque o município precisa arrecadar, né, para poder devolver, né, por meio de serviço público. Então, para mim, a transformação digital, sim, é o grande motor, tá, de transformação nessa agenda não só econômica, mas também nessa agenda social e também até de saúde, tá? Acho que eu falei bastante já, Gabi, não sei até se eu respondi, acabei falando de várias coisas, mas acho que era importante até compartilhar aqui, né, com todos, né, até fica aí a dica para todos os gestores, dar uma olhada nessa lei, tá, a lei 13.129, a lei de governo digital, inclusive tem prazo, tá, 90 dias aí, né, para o governo federal, né, regulamentar, já regulamentou já o decreto, na verdade, dele, os estados, né, tem 120 dias, e os municípios têm 180 dias, né, para poder regulamentar no seu ano, na sua esfera, né, o uso dessa lei, né, e aí ela traz vários pilares, né, o município que já tem uma agenda digital, acho que tranquilamente vai conseguir, tá, regulamentar e incorporar, né, essa lei na sua agenda, e que não tiver, aí fica
a sugestão, né, de se conectar nesses movimentos de colaboração. A Rede GovBR do governo federal, eu estou fazendo propaganda até da iniciativa do governo federal, mas é de fato muito boa. Aproveito para falar aqui um pouquinho também do GTD.gov, tá, que é esse grupo que a gente criou lá em 2019, que é uma grande rede, tá, né, são mais de 100 especialistas em governo digital, né, que têm colaborado, né, a gente tem feito várias ações, né, dentro do GTD. Já fica o convite aí, né, para quem tiver interesse em participar, em colaborar. E aí, para finalizar, aqui está fazendo um spoiler aqui de uma outra questão, lá no GTD a gente conseguiu também, pessoal, sensibilizar também essa agenda da transformação digital, né, como um pilar da eficiência da máquina pública, né, tanto que a BEP, ela criou, por meio de apoio, né, do GTD, criou um índice de oferta de serviços públicos digitais no âmbito dos governos dos estados, tá? Esse índice deve ser publicado em breve, final do mês, início do mês que vem, e esse índice ele faz parte do ranking de competitividade dos estados, tá? Então, há um ranking de competitividade dos estados, que é medido há 11 anos já, que é o terceiro setor que ele mede, referência ao ranking, né, mundial, né, que a ONU, né, a OCDE faz, e aí quem tem uma agenda, né, mais digital, né, ele vai conseguir subir no ranking da eficiência da máquina pública, porque a transformação digital está diretamente ligada à eficiência da máquina pública, seja na eficácia de serviço público para o cidadão, para o servidor, para o empreendedor, e seja também no processo de economicidade, tá? Porque quanto mais você digitaliza, mais você economiza. Tem até um estudo do BID, que ele fala que um serviço digital ele é 97% mais barato que um serviço público físico, analógico, tá? Então, a transformação digital, pessoal, e para finalizar de fato a minha fala, é o motor de transformação desse país, tá? Eu não consigo ver outro caminho, são esses. Ô, Luciano, você falou uma coisa aí que eu quero voltar só para você. Eu nunca tinha escutado esse termo, você está chamando de phygital? Phygital, que é o físico, é utilizar o espaço físico para consumir o digital, phygital. Bacana. A gente vê que no Brasil, pouco mais da metade da população é digitalizada, né? 54%. Os outros, quase 46%, não têm acesso à ampla internet, até porque agora tem a questão de barateamento dos dados móveis, da banda larga, mas ainda, em média, o preço é de R$115, ou seja, 10% do salário mínimo. Como que a gente exclui isso que você falou? Como que a gente pega o serviço e digitaliza tudo? Sendo que tem a pessoa mais de idade, como o Ednei comentou, que quer ir lá, quer ver que tem uma pessoa, que alguém vai receber essas informações dele e que vai dar prosseguimento nisso. Então, Ednei, queria só te voltar, e o que você acredita que esse termo aí que o Luciano trouxe do Phygital, vocês devem começar a implementar na prefeitura já nos próximos tempos aí? Olha, deixa eu diminuir aqui. A transformação dentro da gestão municipal, assim, na ponta, eu acho que no nível de estado também, a gente tem que considerar vários aspectos, né? Então, principalmente, o aspecto econômico, tá? Nessa fase de pandemia, os planejamentos na área de TI, de tecnologia, ou qualquer tipo de planejamento na área, alguma coisa que possa gerar gastos, está tudo muito complexo. Então, a gente não consegue fazer uma previsão. É claro que nós temos os projetos, tá? Eu vou falar deles daqui a pouco, mas a gente não consegue, a gente não sabe se consegue chegar até eles, devido a gente não saber como a economia vai se comportar. As previsões da economia do Brasil e no mundo ainda são ruins, ainda são péssimas, e a gente está numa fase agora emergencial, ou seja, de ver o mínimo possível para sobreviver, tá? Então, nesse contexto que nós temos que viver a realidade, ou seja, o que nós conseguimos fazer de meio digital, de transformação digital para a comunidade, o que nós conseguimos efetivamente fazer ou planejar com as verbas que a gente tem, ou com o recurso que a gente tem, que já eram poucos, tá? TI, a gente sabe que é uma coisa muito complicada para a gestão, para o investimento no órgão público. Agora, com a pandemia e com a dificuldade econômica, isso fica mais difícil ainda. Então, o que a gente tem procurado fazer? Parcerias, a gente tem procurado pegar melhores práticas, a gente tem procurado prefeituras ou órgãos públicos que já têm algum tipo de recurso para a gente absorver essa tecnologia.
E a gente tem procurado também trabalhar bastante com a comunidade no sentido de alguns produtos que a gente consegue desenvolver, por exemplo, o IPTU. A gente está com o IPTU Web, agora a gente vai ter um refis que tem a parte web, tá? Então, a gente precisa ter uma forma do contribuinte usar isso aí, certo? E como a gente fazer isso? Se aí a gente tem todo esse contexto que as pessoas não têm a cultura digital ou não querem usar e tudo mais. Aí entra do lado de criatividade nosso. A gente tem que ter uma mídia da prefeitura muito grande, a gente precisa ter ferramentas que não podem mais ser complexas. Então, antes quando começa a aplicar as regras computacionais em alguns produtos, que seja por segurança ou por usabilidade, a gente complica muitas coisas. Então, muito disso aí a gente vai ter que mudar também. Então, antes, públicos que não eram nossos, ou formas de acesso que a gente não pensava, agora a gente tem que pensar. De tal jeito que fique acessível para qualquer tipo de pessoa. Que antes, às vezes, a gente não pensava nisso, a gente falava, não, esse cidadão nunca vai usar. Tá? Por exemplo, vou dar outro exemplo para vocês. A gente está falando do IPTU, arrecadação, mas a gente teve um exemplo interessante. A gente pensou assim, poxa, nós teremos os idosos de 90 anos mais que precisam se vacinar, pegando o exemplo da vacina, tá? Como é que uma pessoa de 90 anos irá se vacinar? Ou irá se cadastrar? Fizemos o cadastro, quem se cadastrou aí, a Gabi viu, é um cadastro simples, mas mesmo assim, idosos de 80 anos, 90 anos, a gente falou, isso não vai dar certo. E era o primeiro público, o primeiro perfil. A gente falou assim, cara, como que vai acontecer isso? Mas nós tivemos uma grata surpresa. Os idosos todos, praticamente, de 90 a mais, se cadastraram. Não foram eles. A gente teve vizinho, a gente teve voluntários, a gente teve professores dos filhos, dos netos ajudando. Foram os filhos, os parentes. Então, muitas pessoas cadastraram, ajudaram no cadastramento desses idosos. Então, nós vimos, poxa, então é possível. A gente só precisa fornecer condições para essas pessoas serem inseridas no mundo digital, tá? Então, apesar da gente ter a dificuldade do cidadão querer ir, mas a gente também precisar do contato, existe determinado momento que eles não vão ter o contato, porque a gente precisa oferecer esse mundo digital para eles. Então, a gente descobriu, a gente acabou percebendo que ainda, nós temos, pelo menos aqui em Campo Grande, nós tivemos muito essa colaboração entre as pessoas, essa união, até das pessoas irem levar um vizinho, levar o outro vizinho, pegar um idoso, falar, olha, como você tem como ir vacinar? Não, cadastrou o idoso, foi lá, levou, fez a vacina, pegou a carteirinha, imprimiu a carteirinha digital. Então, todo o movimento que o mundo digital está trazendo, uma coisa interessante, isso dá um estudo para nós da área de TI, a transformação social que a TI tem trazido, ou até a descoberta dessa integração, dessa interação social. Então, assim, a gente trabalha dentro da possibilidade de recursos econômicos, financeiros, dentro da criatividade, com parcerias, e sempre procurando melhorar o máximo possível, ou utilizar o máximo possível os recursos. Eu falei há pouco tempo, agora, instantes, sobre a burocracia. Burocracia, por um lado, no ente público é ruim, que fica moroso, tal. Por outro lado, é importante. É importante. Por quê? Porque, principalmente com as novas legislações, tá? E com o mundo digital, com o advento do mundo digital, isso possibilitou muito os controles. Então, hoje a gente publica, até na parte licitatória, hoje os controles são muito grandes. Todo o trâmite do processo licitatório hoje, ele é monitorado e ele é fiscalizado de alguma forma. Então, isso foi o mundo digital que trouxe. Isso, para nós, ficou muito bom. Então, mesmo que seja no papel, em algum momento, ou vários pontos daquele processo licitatório hoje, tem controles digitais. Então, essa burocratização, de certa forma, nos ajudou muito a usar melhor os recursos, a ter uma fiscalização melhor e um gerenciamento melhor de todos os recursos. Então, isso nos ajuda também a utilizar
melhor esses recursos, utilizar melhor os recursos nesse momento difícil, tá? Que nós temos que trazer a computação, trazer os sistemas computacionais para a população e fazer essa integração do que é físico, do que é real, do que é digital e do que é virtual. Então, esse quadrante aí, a gente tem trabalhado bem e tem cada vez mais tendo que se aperfeiçoar isso. A Gabi falou uma coisa agorinha, que ela falou, o que trouxe de benefício a pandemia? Assim, de benefício pela pandemia não é nada, né? Assim, pela pandemia, só foi um desastre. Eu acho que o que está trazendo para nós? A adaptação, evolução. Nós, como seres humanos, nós, como os profissionais de TI, a sociedade como um todo, as estruturas sociais como um todo, elas têm se adaptado, evoluído de alguma forma. Evoluído. E eu acredito que em muitos aspectos, para melhor. Para melhor. Não vamos nem olhar, considerar a parte política, isso aí a gente nem fala. Mas eu estou falando em termos de sociedade, em termos de desenvolvimento econômico, em termos de postura criativa, em termos de solidariedade, eu acho que nós estamos nos desenvolvendo melhor, sendo pessoas melhores, nesse sentido. Com certeza, e tentando, acho que integrar aí, né, esse físico, digital e evoluindo junto. Ednei, a gente recebeu uma pergunta aqui, acho que ainda dá tempo, a gente responde essa pergunta e já parte para as dicas para a gente não estourar muito o nosso tempo. Uhum. Agora, nesse momento, eu imagino que vocês já devem ter uma série de planejamentos aí em andamento, né? O que é priorizado nesse momento? O que foi priorizado? O que é prioridade para vocês como gestores? Se puder dizer, lógico, a saúde a gente sabe que está demandando muito, né? É tecnologia, sim, mas olha para a saúde também. Hoje, qual é a prioridade zero na gestão de vocês com relação à pandemia? Então, a prioridade zero é a vacina. A gente tem focado muito na área de tecnologia, não só tecnologia, mas a saúde como um todo, vacinação. Então, nós precisamos vacinar o máximo possível, da melhor forma possível, entendeu? Então, a gente fez esse sistema de vacinação, de controle de cadastro, sistema de vacinação, estamos entregando essa semana o sistema de estoque, controle de estoque, já está pronto, a gente já vai começar a utilizar. Quando tinha poucas doses, a gente estava conseguindo, a secretaria, o secretário, os gestores conseguiam fazer um controle, porque estava vindo pouco. Agora, graças a Deus, está começando a vir muito e a gente crê que virá mais. Então, a gente precisa ter um controle de estoque sistematizado. E, juntamente com isso, a gente tem a parte de monitoramento. Agora, a gente também tem um módulo que está saindo, que é o módulo de controle de gestantes, da gestação, porque teve essas notícias aí que as gestantes precisam ter um monitoramento, caso do efeito colateral da vacina, e a gente também já está com um módulo pronto disso aí, então fazer o controle, o monitoramento da gestante desde o início da gestação, desde o momento que ela vacinou, que ela se identificou, até 45 dias após o nascimento do bebê. Então esse também é um monitoramento que a gente tem que fazer, o monitoramento dos doentes, algum tipo de comorbidade, algum tipo de doença que deu após a vacinação, também a gente tem desenvolvido módulos para isso, e todo o monitoramento, aquilo que eu falei anteriormente, desde do paciente sintomático, o paciente que foi testado, caso confirmado, como contactante e também o suspeito. Então, hoje, a tecnologia forte nosso, é saúde, vacinação. É claro que tem os outros sistemas próprios da saúde, então a gente está focado muito nisso, certo? E um outro aspecto que a gente tem olhado muito, que eu já citei aqui, é a parte de arrecadação, a parte arrecadatória, que nós não podemos parar de arrecadar, nós precisamos desenvolver sistemas mais ágeis e sistemas que sejam mais amigáveis para o cidadão da ponta. Então, algumas coisas que não eram web agora passaram a ser, né? Eu dei 2 exemplos aqui, que é o IPTU Web, que agora a pessoa tem todos os seus carnês, as suas contas no celular, você pode ter isso no celular. O Refis é agora um refinanciamento, que a gente também vai ser lançado agora, também vai ser tudo web. É claro que tem os atendimentos presenciais, aquilo que eu falei, sempre tem, né? A parte de cobrança também, entra uma parte forte web também, que agora você vai poder fazer até sua negociação de débitos anteriores, qualquer tempo pela web. Então, assim, são 2 focos importantes que a gente está atacando. Então, saúde e
e a parte de arrecadação. E tem a parte de educação, que agora, à medida que as crianças estão voltando, a gente já tem as plataformas de EAD, tá? Hoje mesmo a gente está discutindo esse projeto da plataforma de EAD para melhorar o lado dos professores, que também essa parte de educação até dá uma live especial, é outra live, da adaptação dos professores, a dificuldade dos professores de adaptação dessa aula online, né, entre aspas, educação à distância, que acabou não sendo educação à distância, virou material à distância para alguns aspectos, as crianças que não tinham condições, as famílias que não tinham condições, mas isso aí uma outra situação também que foi muito difícil, e a gente tem trabalhado também nesse aspecto, para dar suporte na área educacional, além de tudo que a gente tinha feito, mas basicamente é isso aí, saúde, vacinação, monitoramento, gestante, arrecadação, a parte de impostos, ISS, IPTU, e as negociações que podem ser agora digitais. Certo. Não sei se eu respondi ou você... Sim, já vamos deixar anotado aí os tópicos para as próximas, né? Porque a gente pode ficar falando aqui bastante. Tá bom. Luciano, fala para nós, então, prioridade 0 aí, na sua gestão com relação a esse momento. Perfeito. Se fosse a pergunta para o governador, ele ia dizer que é salvar vidas, tá? Mas, de fato, né, como o Ednei muito bem colocou, eu tenho certeza, né, que a prioridade hoje, né, dos governos é salvar vidas, né, e está diretamente ligada a 3 grandes áreas, né, que é saúde, a área da saúde, a área social e a área econômica, né, mas, assim, eu vou falar especificamente do Prodap, tá? A gente, no final do ano passado, a gente lançou, né, um decreto dentro do Estado, né, estabelecendo nossa EGD, que é a nossa Estratégia de Governo Digital. Então, e com uma visão de até ano que vem, a gente tem 18 objetivos estratégicos que a gente vai executar nessa visão, né. Com essa regulamentação dessa lei agora de governo digital, né, como a gente é forçado a regulamentar essa lei nacional, né, no âmbito estadual, a gente já está trabalhando já numa outra minuta, vai olhar os objetivos que a gente, ano passado, né, pensou. E aí eu vou falar rapidamente aqui de um projeto só, que ele vai basicamente canalizar todos os demais, né, para isso, né. A ideia é que, de fato, a gente tem uma plataforma, e quando eu falo plataforma, na verdade, é um conceito, né, e aí não um produto, é um conceito onde eu vou ter um canal onde o cidadão vai consumir qualquer serviço público, né, por meio, né, desse canal. Então, eu vou ter quando eu falo, né, de plataforma, eu vou dar um exemplo, um portal. Eu vou ter um portal de serviços, e aí, com o conceito de um portal único, em vez do cidadão ir ter aqui no portal da Secretaria de Educação, de Saúde, de Meio Ambiente, ele esquece isso, ele vai ter um portal único onde ele vai consumir qualquer informação de qualquer serviço público, isso até porque tem a Lei 13.460, que mais de 90%, tá, dos órgãos públicos do país não cumprem ainda, tá? Essa lei é uma lei que não é tão nova, é uma lei de 2017, 13.460, onde ela obriga o Estado e municípios aos órgãos, tá, e os entes, eles criar, eles chamam de carta de serviço, que na verdade, você publicitar quais são os serviços que o ente, ele presta para o cidadão, tá? E para o cidadão de ter isso de forma de fácil acesso, né, para ele saber, né, quais serviços a Secretaria de Educação presta, de saúde, e assim sucessivamente, tá? Então, a gente vai aproveitar essa legislação, a gente atende a um portal, né, de serviço. Então, a ideia, né, eu permitir para o cidadão ele consumir no único portal toda a informação de qualquer serviço do governo. Quando eu falo do governo, esquece órgão. De fato, é o conceito de fato de governo, porque quem presta serviço para o cidadão é o governo. A Secretaria de Meio Ambiente, de Educação é meio, né? Mas quem presta é o governo que presta o serviço. Então, vai ser um portal do governo, onde eu vou ter todas as informações de serviço, e a informação de serviço, o que é o serviço, quem presta, por qual canal, horário, fluxo de atendimento, tá? Porque vai ter cidadão que não sabe como é que é a jornada, qual é o fluxo que ele vai seguir para poder consumir aquele serviço. E essa lei, ela já deixa muito bem claro que eu sou obrigado, né, a publicitar isso, né, para o cidadão. Então, nesse portal nosso, nessa plataforma, vai ter todas as informações, e aí eu vou poder direcionar o cidadão para ele consumir de várias formas, tá? Que é o conceito, na verdade, né, de omnichannel, tá? Eu permiti por vários canais, de várias maneiras, né, o cidadão de poder consumir aquele serviço, e a jornada tem que ser a mesma, tá? Eu não posso ser burocrático, por exemplo, né, direcionando ele para um chatbot, e eu ser fácil direcionando ele para um aplicativo. A jornada tem que ser a mesma, independente do canal, até o físico, tá? Então, eu vou ter um portal único, né, que eu vou ter todas as informações de serviço, então eu vou ter a camada informacional,
esse nosso portal, o cidadão vai poder agendar para ser atendido de forma presencial, ele vai poder agendar para ter um atendimento por chat, ele vai poder agendar para ter um atendimento por videoconferência, como a gente está aqui, e ele, né, vai ter um painel que a gente está chamando de Workspace, ali, mas é só não trazer o nome de Workspace, que é o nome do produto da Google, né, mas é o conceito, assim, né, de fato, é um painel do cidadão, onde ele vai poder consumir serviços, né, de forma digital. E aí, quando eu falo de serviço digital, a gente vai ter duas abordagens, tá, de serviço. Um serviço reativo, que ele é digital, que é esse serviço reativo digital. É aquele que ele está totalmente digital, no portal, mas eu tenho que lembrar de consumir ele. Vou dar um exemplo aqui. De repente eu quero fazer o pagamento, né, de uma multa de trânsito. Eu tenho que lembrar de consultar, colocar ali, né, o número, né, do meu Renavan, do meu carro, o número da placa ali do meu carro, para poder consultar, ver se não tem alguma multa, né, minha ali, né, disponível. Se você é digital, eu consigo pagar pelo portal. O proativo é diferente, tá? O próprio governo vai me notificar, olha, Luciano, teve uma multa para ti, entendeu? Ó, Luciano, daqui a 6 meses está vencendo a tua carteira, né, de habilitação. Clica aqui para começar a renovar. Ó, Luciano, eu sei que tu é aluno, daqui a 6 meses começa o processo de matrícula escolar. Clica aqui para começar a fazer o processo. Isso é o serviço, né, que a gente, né, fala digital, né, proativo. E além disso, né, a gente tem outro conceito, que isso a gente está discutindo muito internamente aqui, que na verdade, é o serviço digital inteligente. Na verdade, que ele começa a entender o perfil do cidadão e passa a trabalhar um conceito preditivo. E aí, ele vai montando o perfil, vai me direcionando possibilidade de serviço que eu vou ter interesse, né, de fazer. A gente ainda está aqui muito em discussão, mas o que eu falei, a camada informacional, agendar para ser atendido de forma presencial, agendar para ser atendido por chat, agendar para ser atendido por videoconferência e consumir em um painel os serviços digitais, tanto reativo quanto pré-ativo, isso aqui a gente vai ter, pessoal, até o final desse primeiro semestre, tá? E a gente está construindo isso muito com o mercado, tá? Eu já coloco aqui, você que dá na parte de dica, tá? E aí o governo ele tem que olhar o mercado como um grande parceiro, tá? E aí, e até falando aqui da PROD, né, às vezes esse órgão ele tem a competência de fato de criar tecnologia, mas tem que olhar o mercado como grande parceiro, tá? Porque a sociedade, ela tem pressa, tá? E a gente precisa se transformar. E nem sempre o governo ele tem esse processo, essa agilidade, essa força, né, seja tecnológica, seja financeiro, até de recurso humano, para fazer esse processo de transformação. E o mercado acaba sendo esse grande motor aí, para, de alguma forma, acelerar. Então, a nossa prioridade, Gabriela, é, de fato, a gente, né, entregar essa plataforma de governo digital, né, para o cidadão, e ele vai passar a consumir isso por lá. Então, isso vai mudar muito até, assim, que a gente, de fato, vai até... Internamente, a gente não vai ter mais a concepção de eu criar sistema, e se, na verdade, né, digitalizar serviço. Então, eu não vou mais criar um sistema de matrícula escolar, eu vou digitalizar o serviço de matrícula escolar, e vou plugar isso no portal. Então, isso muda, né, totalmente no paradigma até do que, de que forma eu crio software dentro do governo, eu não vou mais criar sistema. Eu vou, na verdade, digitalizar, claro, eu vou criar um software, mas numa concepção de serviço, e não mais numa concepção de sistema. E plugo isso no portal, e o cidadão ele passa a consumir isso tudo por lá. E para finalizar aqui, uma outra coisa que é muito importante, tá? A gente fala muito de transformação digital, e essa lei de governo digital ela trouxe também, uma coisa que é um conceito que também é novo para a gente, mas os países da Europa e Reino Unido, onde criou esse conceito que é chamado de linguagem cidadã, tá? Às vezes o cidadão também ele não consegue consumir um serviço, pessoal, porque a forma que a gente escreve a informação do serviço é uma forma que eu chamo de burocrês, tá? Que é o burocrático português, que é uma linguagem tão técnica. Vou dar um exemplo aqui, portal da transparência, tá? Quem não entende, entendeu, né, de folha de pagamento, orçamento, despesa, não consegue ler o que está ali, entendeu? Então, o cidadão comum ele não consegue fiscalizar, porque a forma que a gente divulga os dados, que está lá na Lei de Transparência, que é uma lei de 2007, não está numa linguagem do cidadão, tá? Então, acho que o governo ele tem que parar de criar coisa na concepção do governo e passar a criar na concepção, né, do cidadão. E eu vou finalizar aqui, porque senão eu vou continuar falando muito, tá? Mas eu respondi essa pergunta, é o portal, tá? É a nossa plataforma de governo digital para entregar serviço público para o cidadão. Essa é a nossa prioridade hoje dentro da minha gestão. Bom, o Ednei falou da parceria aí, e eu vou estender meu convite para o offline. A gente tem nossa solução Papel Zero, que ajuda realmente a transformar o governo para essa parte de tramitação de documentos e assinatura digital, regulamentada pela ICP Brasil, então é uma assinatura que é regulamentada através aí do próprio governo federal. O Luciano deu uma copiada no nosso sistema, né? Deixa eu te falar só, dar uma dica também aí, Diego. Tem a lei 14.063, tá? Ela regulamentou sobre o tipo de assinatura
eletrônica, tá? Hoje, pessoal, 90% dos serviços públicos, tá? Seja no âmbito do governo federal, estadual até municipal, você pode utilizar a assinatura eletrônica do tipo avançada, que não é qualificada com a SP Brasil, tá? Por quê? Porque o dado ele tá na gestão do ente público, tá? Então, Diego, de repente a solução de vocês nem precisa o município ou o estado de comprar um certificado digital. Eu sei que as empresas certificadas não vão gostar do que eu estou falando aqui, mas a gente consegue resolver a maior parte, né, com uma solução, né, que traz, né, o conceito de segurança digital, mas não no sentido, né, de um certificado ICP, tá? Porque a lei, ela trouxe esse processo de disrupção para a gente. Fica aí a dica também para quem quiser ler a lei, a 14.063, que é uma lei também desse ano também que regulamenta os tipos de assinatura eletrônica, que é do tipo simples, e ela deixa muito bem claro em que tipo de serviço público eu uso, assinatura do tipo qualificada, que também é basicamente 80% dos serviços públicos eu posso utilizar. Vou dar um exemplo aqui. Transferência de veículo, que era um processo realmente, né, que dependia de mim assinar o papel. Hoje eu consigo fazer via assinatura avançada, que não é o token, tá? E aí pode ser uma plataforma digital que pode fazer isso, o Estado ele mediando essa relação com o cidadão. Foi só para Hoje nossa ferramenta faz esse tipo de assinatura também, essas assinaturas eletrônicas, por isso eu estou deixando depois o convite aí para o Ednei, para a gente no offline tentar fazer essa parceria com o município, né, de poder ajudar mesmo a poder acelerar esses serviços. E essa é a minha dica que eu deixo para a galera. Quem quiser conhecer um pouco mais ali, é só dar uma googada, nosso Papel Zero, Digix. A gente tem diversos cases hoje lá construídos no governo do Mato Grosso do Sul, vocês podem dar uma consultada também. Legal. Diego, eu já vou para você fazer seus agradecimentos. Nós já estamos aqui em cima do nosso tempo, pessoal. Uma discussão que eu falei, tem muita gente boa, muito assunto que dá para a gente conversar bastante, né? Como o Diego já está fazendo o convite aí para parceria, vou pedir para você deixar, se você tem alguma dica, Diego, como gestor, você que tem um conhecimento, uma parceria aí tão próxima já, né, do setor público, e finalizar aí, deixar os seus agradecimentos, iniciando essa finalização. Bom, pessoal, a dica que eu deixo para vocês, acho que é o que eu fomentei no começo, foque nos seus relacionamentos interpessoais, realmente se preocupe com a pessoa que está do outro lado da tela ali, para ver se ela está bem mesmo, se está no dia a dia, como o Ednei falou, toda hora é hora de trabalho agora, como o entretenimento está todo fechado, toda hora é hora de trabalho, né? Então, se você está no celular, ou você está no computador, você está trabalhando. Então, se preocupe com a pessoa do outro lado, galera. Eu acho que, independente se a gente está no lado de sendo fornecedor ou sendo servidor público, todos nós precisamos desse contato e se preocupe com as outras pessoas. Boa noite, eu acho que a gente vai depois estender aí para umas próximas lives, já anotamos vários temas aí que o Ednei foi pontuando, e obrigado, Luciano, obrigado, Ednei, obrigado, Gabriela, foi um papo, essas 1h30 aí passou que eu nem vi. Obrigada, Diego, muito obrigada por trazer seu ponto de vista. Ednei, vou pedir para você deixar a sua dica de ouro aí, sua resposta de $1 milhão aí para os gestores que estão acompanhando. O que você deixa de dica, suas considerações finais? Muito obrigada, a gente agradece demais, contribuição de ouro aqui, a gente fica bem feliz, poderíamos estender, que senão não vai caber tudo numa live só, né? Mas tá com você. Eu acho que a principal mensagem ou conhecimento que a gente tira disso tudo é a importância da TI. Graças a Deus, né? Por ser uma área que a gente sempre, ou o gestor sempre via como custo, né? Nunca via como investimento, tanto na gestão pública quanto na gestão privada, esse movimento agora parece-me que está acontecendo de forma mais forte, né? No seguinte sentido, quando a gente fala, vocês da iniciativa privada estão vendo isso, de como a gente da iniciativa pública talvez de forma diferente. Como o movimento do mercado de servidor, de funcionários, tem acontecido de forma muito rápida, principalmente para a gente que é da gestão pública, está sofrendo muito com isso. Então, a gente está perdendo muitos servidores, muitos técnicos da área de TI que estão indo para a empresa privada, porque os salários são maiores. E a gente está tentando, agora, fazer uma conscientização na gestão que a TI tem que ser vista de forma diferente. Tem que ser investido. Tem que ter investimento, porque senão acaba. A TI pública vai acabar.
que nós não teremos mais condições, com o que se pagava antes, ou com a forma que se via antes, de manter serviço de TI. Nem por contrato, nem equipes internas. Porque a TI teve um upgrade, tanto na parte de serviços quanto na parte financeira, na parte de valores. Então, esse conhecimento, o gestor público precisa reconhecer e saber usar, saber lidar com isso. Então, quando os gestores, se tiver algum gestor nos ouvindo aqui que trabalha com orçamento, que trabalha com a parte financeira, ou que possa definir em relação a isso, tem que colocar agora um plus nos contratos de TI. Então, a gente já conversou com alguns fornecedores, já conversamos com alguns gestores, e falou, olha, para a gente manter o serviço, a gente vai ter que pagar mais, porque a gente não tem técnico. Então, essa é a realidade, não adianta. Pode ser que isso amanhã mude? Tudo bem, pode ser. Mas hoje é essa, tá? Essa é a realidade. Então, o primeiro conhecimento, o primeiro ensinamento que a gente tira dessa situação toda da pandemia, a TI passou, já era, né? Para nós da TI, a gente sempre já teve esse conhecimento, mas para muita gente não. A TI passou de uma área que era só simplesmente um órgão anexo, né, uma área anexa que ficava lá no fundo do quintal, agora um órgão estratégico de importância vital para qualquer tipo de gestão, para qualquer tipo de instituição. Esse é um ensinamento que eu mais vejo, que eu mais percebo, e o que é mais difícil para a gente hoje passar para a alta gestão, para a alta administração. Em termos de conhecimento agora como pessoas, eu vejo que com tudo isso que está acontecendo, que vem acontecendo, nós precisamos nos reconhecer, nos identificar e saber qual é a nossa posição, entendeu? Então é o momento de cada pessoa falar, puxa vida, eu estou vivo. Por que eu estou vivo? O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Por acaso eu estou vivo? O que eu posso fazer para ajudar as pessoas? O que eu posso fazer para deixar esse mundo melhor? Eu não sobrevivi, eu não estou sobrevivendo por acaso. Então, é um momento de auto-reflexão. Não só para a gente que é da área de TI, mas qualquer pessoa. É um momento de reflexão. Eu estou aqui. O que eu vou fazer com isso? Excelente. Obrigada, Ednei. Muito obrigada pela sua contribuição. Esperamos as próximas. Luciano, está com você. A gente agradece muito a sua colaboração, seu tempo aqui de conversar com a gente. Sabemos que vocês aí têm as agendas mais difíceis, né? E vocês dispensaram um tempinho para estar aqui colaborando e trazendo assuntos tão relevantes. Acho que a gente poderia estender também, né? Mas já deixo aqui o agradecimento e convite para os próximos, Luciano, e deixo com você as suas considerações finais. Gabi, bem, primeiro, novamente, agradecer a oportunidade, tá, em nome da Digix, tá, agradecer também o Diego aqui, o Ednei, prazer conhecê-lo, que bom, né, fazer essa troca aqui, acho que sempre é um momento como esse, a gente, é um momento de troca mesmo, né, a gente compartilha um pouco do que a gente já viveu, né, e aprende um pouco com quem também já viveu. Acho que a minha dica, né, de ouro, como você falou, né, eu acho que tudo que a gente falou aqui, né, se perpassa pelo contexto de estratégia, tá, eu acho que a dica aí o ente público tem que definir estratégia, que a partir da estratégia você consegue, né? Talvez muita coisa que a gente falou aqui, se tivesse uma estratégia não tão bem definida, né? Porque acho que isso é uma coisa muito difícil agora na pandemia, eu falar uma coisa definida, mas tendo uma estratégia eu consigo, né? Definir a estrutura de liderança, a estrutura de governança, definir prioridades, tá? Investimento eu acho que é uma coisa que tem que estar, né, na agenda, né? Porque, como eu falei, transformação digital não é só achar, né, que eu vou instalar um software, colocar lá e vai resolver todos os problemas, tá? E aí a gente, né, fala, né, daqueles 3 pilares que eu falei, né, que são básicos para mim para a transformação digital, que é processo, é cultura e é tecnologia, né? E para isso eu preciso, sim, né, investir. E aí, talvez para isso, né, pessoal, eu vejo uma palavrinha que ela, assim, eu vejo como uma grande possibilidade, né, como um grande motor, né, para isso, que é a colaboração, tá? Acho que mais do que nunca a gente, como sociedade, né, como gestor público, como cidadão, está sendo desafiado a colaborar, tá? A gente, né, pegar aqui o âmbito municipal, a gente tem num país, né, 5.570 municípios, tá? Provavelmente, esses 5.570 municípios têm a mesma dor, né? Talvez não todas iguais, mas talvez a maioria a mesma dor, né? Por que não criar um ecossistema colaborativo, né?
entre esses municípios, né, de colaborar, né, a mesma dor e buscar a mesma solução para a mesma dor, né. Isso é o que a gente, né, tem feito um pouquinho, né, no âmbito dos estados, né, com o GTD. Hoje a gente tem 22 estados de 27, né, que tem participado, né, ativamente por 2 anos já, né, e muitas questões, né, que a gente conseguiu, assim, avançar e até resolver e colaborar foi por meio, né, dessa grande rede, tá? Que é uma rede, na verdade, não feita por máquinas, sim feita por pessoas, né? Aquilo que eu falei, para a transformação digital não é tecnologia, a transformação é de pessoas para pessoas, tá? Porque de um lado você vai ter pessoas e de outro lado vai ter outras pessoas, tá? E a tecnologia apenas é um meio, né, para isso, tá? Obviamente agradeço a oportunidade, tá? De fato, né, passou muito rápido aqui o tempo, né? Se desse, a gente ia ficar aqui até meia-noite, né, falando, porque tem muita coisa, de fato, né, para compartilhar, né, falar. Espero, né, que todos, né, fiquem bem, com saúde, é o que a gente não precisa, né, estar vivo, né, com saúde, né, que com o resto a gente consegue dar continuidade, tá? Obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima. Com certeza, vamos marcar essa próxima. Muito obrigado. Quer fazer alguma consideração, Diego? Não, só Não, você abriu o microfone. Pessoal, muito obrigado vocês três, convidados, assim, que abrilhantaram realmente a nossa discussão, passou voando essa 1h30, agradeço você que está acompanhando a gente aí, se você ainda não segue o canal no Instagram, Soluções Digix, eu te convido a seguir, e fique ligado, porque nós teremos novas conversas, quem sabe mais conversas aqui com o Luciano, com o Ednei, com outros convidados, fique ligadinho. Agora, terminando, nós vamos deixar os nossos contatos também, se você quiser continuar essa conversa, tiver dúvidas, quiser conversar um pouquinho mais, estamos à disposição. Muito obrigada, até a próxima. Acho que, Gabriela, só um pouquinho, fechar. Acho que se faltou o Luciano ou o Ednei deixar o contato deles, caso alguém queira fazer alguma pergunta para eles, como que podem achar vocês aí? Estou colocando aqui no chat. Chat, a gente pode fixar aqui também na descrição do vídeo, bem lembrado. A gente pode deixar o contato de vocês aqui, para o pessoal falar com vocês. Vou colocar o celular também, só não manda um pix, tá? Olha, não pode mandar o pix. Legal. Só para te contrair. Não, sem problema. Então, pessoal, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Os contatos do Ednei e do Luciano. Eu mando no seu WhatsApp. Ótimo. Gabi, a gente tá? já... Combinado. Então, a gente vai deixar aqui do Luciano, do Ednei, do Diego, os nossos contatos aqui para a gente continuar essa conversa, marcar próximas, fazer outras discussões aí. Obrigadão, pessoal. Uma boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.